Olá, minha gente! Mais uma live. Vamos chegando. E hoje tem um convidado muito especial, o Cleiton Brasil, né, que tem a companhia de rodas para o ar, lá de São Paulo, um querido. Emanuel Castro está chegando aqui, meu querido, seja bem-vindo. E vamos chegando, porque hoje o papo, né, vai ser de inclusão, vai ser de dança, a gente vai mostrar várias coisas legais, conversar sobre várias coisas legais. Vamos chegando, esperar o Cleiton chegar. Ele já tá aqui, ó, tá usando o Instagram da companhia. Eu vou tentar botar o fixado aqui, escrever aqui antes de chamar, Cleiton. Peraí, só um minutinho. Arroba de rodas para o ar. Rodas para o ar. Eu vou colocar aqui, ó, como fixar, tentar fixagem. Não tô conseguindo, não consegui. Mas pra gente não perder tempo, eu vou chamar aqui, enquanto vocês vão chegando, pra vocês conhecerem o meu querido Cleiton. Vou aceitar. E a gente vai bater um papo super bacana, falar de inclusão, né? Mais uma live. Para você que ainda, né, não viu minhas lives, seja muito bem-vindo. Né? Todas as lives estão lá no meu Instagram. É só acessar. Oi, meu querido! Tudo Tudo bem? bom? Que Eu prazer tô bem, e você? você, viu? Muito prazer estar falando com você. Eu que agradeço o convite, Pedro. Eu agradeço o olhar carinhoso pela companhia de Rodas para o Ar e para esse trabalho que é tão importante, né, para todos. Com certeza. Eu peço que você se apresente para quem não te conhece, né? A galera daqui de Petrópolis e de todo o Brasil que me segue. Que você se apresente e fale um pouquinho de quem é você. Bom, sou Cleiton Brasil, sou de São Paulo. Prazer imenso estar aqui novamente. E eu sou bailarino clássico, né? Eu também sou educador físico. Eu venho fazendo esse trabalho com a companhia há 5 anos e eu venho trabalhando em vários lugares, né? De espaços de reabilitação até escolas. Então eu tenho um trabalho já de longa data, né? Com essa questão da deficiência. Então, eu comecei lá atrás, nas casas André Luiz, e hoje eu idealizei a Companhia de Rodas para o Ar, que já tem 5 anos, e eu venho trabalhando em diversos lugares, né? Inclusive, atualmente eu estou na ACD, no Lar Escola, que é um lugar onde é de muito aprendizado, e eu desenvolvo a dança para crianças. Ai, que delícia! Então, Aqui em Petrópolis a gente tinha, né, uma fisioterapeuta que eu até conheço, mandar um beijo para ela, a Ada, que eu não sei se você conhece, ela desenvolvia um trabalho com dança com cadeirantes, né, pessoal com cadeira de rodas. Mas sim. esse projeto, infelizmente, né, chegou ao fim. E como eu falei com você, tipo, eu morro de vontade, né, de dançar, da gente conseguir trazer essa realidade para Petrópolis, né?
porque eu sou ator, trabalhador cultural, então a gente sabe da importância da cultura, né? Ainda mais para o Sim. desenvolvimento da pessoa com deficiência, é muito importante, né? Claro, o acesso à cultura no Brasil é bem complicado, né? A cultura a cultura e a arte é a última coisa que chega, né, pra gente. Então, essa questão, ela precisa ser muito desenvolvida e precisa desse olhar, né? Desse olhar nosso. Eu não nasci artista, eu não nasci numa família de artista. Assim, caí na dança por um acaso. Eu já gostava de dança e aí eu fui desenvolvendo essa questão artística, fui desenvolvendo essas habilidades, né, de dança, principalmente o balé clássico é onde eu atuo, né, e atuei muitos anos. Então eu trouxe esse trabalho de arte, de dança para o âmbito da reabilitação e da pessoa com deficiência. Então eu entrei nesse lugar de reabilitação, mas logo eu saí, porque eu acho que a gente precisa colocar essa questão da arte, enfim, em primeiro plano, né? Porque a gente é tão feliz, né, quando a gente tem o desenvolvimento através da arte, né? E eu acho que não só as pessoas com deficiência, mas qualquer um precisa conhecer essa questão da arte. E a arte muda, né, Pedro? Eu acho que a cultura e a arte muda as pessoas, né? Ainda mais nesse país que a gente não tem a valorização, né? Sim. Você falou que não veio, né, de uma família de artistas, né? Eu também não. Por incrível que pareça, eu venho de uma família também de educadores físicos, né? Que minha Aham. família também meu pai é professor de educação física, minha mãe também, né? Eu venho sempre sendo muito desenvolvido, né, desde criança. Mas você teve alguma pessoa, algum amigo com alguma deficiência que te despertou esse olhar para a pessoa com deficiência ou não? Não, é super interessante, né, essa pergunta, e assim, todo mundo faz essa pergunta para mim, né, porque às vezes, a maioria das vezes a gente vê pessoas que têm uma empatia para a pessoa com deficiência e tem alguém na família, né, eu não, assim, na minha família não tem ninguém com deficiência, né, aparente. E o que me despertou foi um trabalho que eu estava fazendo na faculdade, e aí um amigo meu falou, Cleiton, tem uma vaga lá nas casas André Luiz, e é para dança para pessoa com deficiência. E aí eu falei, o quê? Dança para pessoa com deficiência? Nunca, desconheço. Mas eu vou conhecer, eu quero ver qual é o trabalho e quero conhecer. E na hora que eu cheguei lá, eu fiz o teste e entrei de cara, assim, Pedro. Eu não conhecia, eu nunca tinha pego numa cadeira de rodas, eu nunca tinha conversado com uma pessoa com deficiência. Na escola onde eu estudei não tinha pessoa com deficiência. Então foi assim, uma coisa assim de cara, sabe? Eu me Foi joguei e nova, falei, né, para você. Foi muito é, nova, né? e depois disso, depois que eu entrei, que eu tive a aula na faculdade, porque assim aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim. Eu entrei na dança, no balé, depois que eu estava no quarto ano de balé, eu entrei na faculdade, e na faculdade eu conheci esse amigo meu que me levou para as casas André Luiz, o Roberto, me lembro até hoje, muitas saudades do Roberto, a gente não tem contato, mas e aí eu acho que foi no quarto ano da faculdade, no último ano, que eu tive a matéria de educação física adaptada. E aí eu já sabia mais ou menos do que se tratava. Então eu conheci primeiro as pessoas com deficiência lá dentro do instituto, né? E depois que eu fui aprender a lidar com a técnica realmente de como lidar com pessoa com deficiência, né? Então, assim, foi uma coisa assim Sim, bem na interessante. verdade, né, Cleiton, não tem muito segredo.
Assim, né? Não tem muito mistério, porque muitas pessoas, quando eu vou fazer uma oficina no Rio, ou quando eu vou, me chamam para algum trabalho, perguntam assim, como é que eu faço? Eu falei, gente, deixa, faz essa sua aula do jeito que você programou para fazer, que a gente se adapta. Entendeu? Eu acho que não tem muito mistério, não tem que criar um cronograma especial, né? Que eu odeio essa palavra especial, que é uma palavra Sim. errada. E eu acho assim, que quanto mais a gente naturalizar, né, esses corpos com deficiência nesses espaços, a gente vai criando, né, possíveis profissionais de dança com deficiência, é, assistentes sociais, que é mais da minha área, enfim, a gente vai criando mecanismos para esse mercado, né? Porque eu imagino para você, não sei quanto tempo tem de companhia, você falou que tem 5 anos, não é isso? Sim, 5 anos. E lá no começo da companhia, todo mundo deve ter achado que você era um louco, criar a companhia para pessoa com deficiência, né? Como assim? Porque não ligam a pessoa com deficiência, pelo menos na minha vivência aqui, né, na minha cidade, que é Petrópolis, ligam muito a pessoa com deficiência, a fisioterapia, a médico, né? E não incluem muito na arte, né? Não incluem muito na Sim. arte. Agora que está sendo mais debatida essa discussão, e ainda bem, né? Porque precisa ser debatida. Mas eu imagino lá no começo como é que foi, né, esse processo de criação da companhia, como é que surgiu a ideia, conta um pouquinho pra gente. Então, voltando lá àquela questão que você falou sobre ensinar a pessoa com deficiência, ensinar, passar o conhecimento, né, para a pessoa, é exatamente isso, é passar os conhecimentos que você tem para as pessoas, não importa se ela tem, né, qualquer outro tipo de deficiência. É lógico que a gente deixa claro que a pessoa com deficiência que tem uma deficiência intelectual, aí a gente precisa ter um cuidado da nossa metodologia, né? É lógico que existe. Mas, assim, uma pessoa que teve uma paralisia cerebral, enfim, não existe realmente um método para você. Eu nunca achei um livro que explicasse como ensinar a pessoa com deficiência, né? Então, é bem interessante isso, porque, assim, você vai dar a aula. E aí você vai explicando e aí você vai sentindo como que é a turma, como que é a pessoa, e aí você vai ministrando a sua aula, né? Normalmente. Eu acho que não tem um parâmetro assim de quem faz melhor, de quem. Nós, professores, a gente vai dar aula e ponto, né? A gente, é lógico que se preocupa com as habilidades das outras pessoas. Mas o interessante, Pedro, que é assim, quando surgiu a Companhia de Rodas para o Ar, as pessoas me perguntavam, mas só tem pessoas com deficiência? A minha maior o meu maior desafio é colocar todos os tipos de pessoas, porque as pessoas caracterizam a companhia de rodas para o ar como só para a pessoa com deficiência. E não, é para todas as pessoas, né? São para Não, todas as pessoas. isso é a E, verdadeira inclusão, né? exato, é a inclusão, a companhia é para todas as pessoas, né? Então, o fato de eu colocar pessoas dançando comigo no palco, seja ela cadeirante, muletante, isso é um desafio tanto para mim como para a pessoa e também para o produtor que está chamando a gente para dançar. Então, é um desafio para todo mundo, né? Mas as pessoas falam, nossa, que desafio, né? Como é interessante ver o grupo se desenvolver, como é interessante você ter esse olhar peculiar para a dança, porque a Companhia de Rodas para o Ar, ela surgiu como colocar pessoas, né, nos palcos, e aí eu quis colocar
um plus a mais, eu queria colocar algo que chamasse atenção. Então, nós misturamos pessoas e surge a Companhia de Rodas para o Ar e surge esse grande impacto que traz, né? Colocar pessoas cadeirantes no palco, coisas que há 10, 15 anos atrás a gente não via com tanta intensidade, né? A cultura, a arte e a cultura, ela não se apoiava, ela não sabia lidar com isso. Então precisou nós artistas jogar isso, né? Jogar essa questão na sociedade. E é isso que nós artistas fazemos, né? Sim, por isso que eu falo que é importante, e dou até os parabéns para você pela coragem de levantar a bandeira desse tema, porque essa bandeira da causa da pessoa com deficiência não tem que ser levantada só por quem tem deficiência ou só por quem tem alguém na família, né? Tem Sem que ser dúvida. levantado por todo mundo, na verdade, né? E eu estou lendo aqui alguns comentários, né? O pessoal falando que deve ser incluído na educação em todos os segmentos, né? E é verdade, assim, porque quando eu, no meu caso, eu não sei como é o caso de vocês, depois eu quero até que você relate um pouquinho pra gente. Mas assim, no meu caso, né, não, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente não tem, né, um camarim adaptado, né, um transporte que seja para levar a gente que seja adequado, né? Mas isso não pode ser usado como impedimento, né, para a gente colocar nossa arte, colocar nosso corpo, né? Eu acho que a partir do momento que eu estou ali, você com a sua companhia está presente ali, você cria na mente daquela pessoa falando, opa, eu tenho que cumprir os requisitos para que o meu estabelecimento, o meu teatro, a minha casa de show tenha acessibilidade, né? Porque é importante falar que a gente tem uma LBI, né, que garante o direito da pessoa com deficiência e que ela tem que ser cumprida. E a gente sabe da dificuldade, da burocracia que é, porque às vezes o material é caro, mas é importante a gente se colocar, né? A gente se mostrar no mercado. Né? E eu te dou parabéns, porque você dá muito essa possibilidade da pessoa com deficiência se colocar no mercado, se colocar no mercado da arte. Né? A arte educa, a Sim, arte modifica, a arte tem esse papel de cutucar a ferida social. Né? sim, com certeza. Existe mil motivos para eu desistir, para eu desistir da companhia, né? Para eu desistir nesse processo. Porque assim, como você disse, a inclusão não parte só de mim, né? Existem os outros lugares, né? Que precisa incluir. Então, assim, a nossa dificuldade foi transporte público realmente, porque o deficiente, a pessoa com deficiência, para chegar até lá, ela precisa de um transporte acessível, Adequado. né? Então, assim, motivos eu tenho para desistir de trabalhar com a pessoa com deficiência, porque são muitas questões, né? É o acesso, é a questão financeira, assim, tem muitas outras questões também que influencia nesse conjunto. E assim, a gente é muito forte, tanto eu como a Raíssa também, que é a nossa professora e educadora física, bailarina, coreógrafa, e as outras meninas também, que se esforçam em chegar até a companhia, né? Então, é um conjunto para que todo mundo se una para poder fazer arte, para poder fazer história. Então, não depende só de mim. Muitas coisas aconteceram nesse período e eu vou relatar uma história que a gente foi contratado para dançar num teatro, né, no Centro Cultural da Vila Formosa, e aí é um teatro, é um centro cultural aqui
na Zona Leste de São Paulo, e aí eles nos contrataram, a gente, por 2 dias, e aí eu fui fazer a visita técnica. Na hora que eu olho, não temos rampa para subir no palco, e no camarim tinha escadas. Então, na hora que eu vi aquilo, eu tinha todo o motivo para falar: não, a gente não vai dançar porque o espaço não é acessível. E aí, não, eu e a Raíssa, né, minha sócia que idealizou a companhia comigo, nós falamos: não, nós vamos ir sim, nós vamos enfrentar esse desafio da acessibilidade. E nós fomos, e aí, com a ajuda dos pais, ajuda das pessoas, nós carregamos os cadeirantes, colocamos as cadeiras em cima do palco, depois fomos até o camarim, tudo na mão. E aí fizemos o espetáculo. Foram 2 dias de espetáculo, e se a gente não tivesse feito isso, o Centro Cultural não teria visto que a gente precisaria de acesso, nós não teríamos levado a arte para mais de 250 crianças que foi assistir a gente. Então, isso parte também da gente, nós somos artistas, de querer levar a arte e a cultura, né? Então, assim, como eu disse, a gente tem tudo para desistir. A gente tem tudo para falar: não, é muito difícil, a lei não funciona, mas a gente continuou, a gente batalhou, e hoje a gente... eu não sei se lá no Centro Cultural da Vila Formosa se eles colocaram rampas, mas eles não respondem mais o nosso e-mail. Então isso quer dizer que eu acho que nada foi feito, né? Então, vamos olhar também, né? Eu tô, eu tô vendo aqui algumas colocações, né, da Rapusca. Um beijo, Rapusca querida, que está aqui assistindo a gente. Ela colocou, né, que os teatros, né, e as ruas também precisam ser acessíveis, né, o transporte, porque a arte, ela precisa também ser acessível nas ruas, ser acessível, né, nos teatros e em todos os lugares. Mas, assim, é muito bacana o seu depoimento, Cleiton, porque a gente mostra que a pessoa com deficiência, ela é capaz, né? Porque há muito tempo a gente vive, né, à margem da sociedade, né? E a gente sabe que é um tema muito complicado que está sendo discutido, mas que precisa avançar em pautas progressistas, né? A gente sabe. E, por exemplo, aqui na minha cidade, você mencionou, a gente não tem nenhum teatro acessível. Se for parar para pensar, a gente tem dois. A gente tem um centro cultural que eu briguei pra caramba quando eu descobri que tinha uma rampa lá que ficava numa sala privativa, que é o Centro de Cultura, né? Ficava numa sala fechada da diretoria, e o diretor andava, era um andante. Falei: gente, como é que pode, né? Uma rampa Uhum. que é para o acesso de todos, não só de cadeirante, mas uma pessoa idosa, enfim. Aí, depois de muito tempo, de muita luta, explicar lá para, né, o gestor, eles abriram para o público em geral. Mas, assim, é uma luta, porque a gente precisa, né, trabalhar em cima disso, e trabalhar em cima de lei, e trabalhar em cima de lei, porque não é nenhum favor a acessibilidade, né? Sim. Então, É, o que você relata você mora numa cidade, né, relativamente pequena, não sei quantos mil habitantes tem, mas aqui a gente está numa metrópole, a gente está numa cidade imensa, numa cidade que deveria ter acessibilidade, porque a gente tem, né, milhões de pessoas, e mesmo assim a gente não vê rampas nos teatros, nos centros culturais a gente só vê escada. Então a arquitetura foi feita realmente para
andantes, né? A gente não vê o olhar para todos. Então, mesmo agora, atualmente, depois da gente estar aí há mais de 6 anos, porque assim, a companhia existe há 5 anos, mas eu tô nesse processo, eu tô nessa questão de arte e deficiência já tem mais de 15 anos. Então, nada, é difícil mudar, né? É difícil mudar as coisas. As pessoas não estão preocupadas com todos. O acesso realmente ainda é limitante. Mas a gente ganhou bastante coisa, sabe, Pedro? Eu também não posso reclamar que a gente também está lutando em vão. Eu acho que a gente já ganhou bastante coisas. Aqui na Secretaria da Pessoa com Deficiência, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem agora um festival que inclui pessoas com deficiência. A gente está perto da Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura abre editais para pessoas, para artistas com deficiência. Então a gente está numa conversa bastante próxima, a coisa que há 6 anos atrás não existia. Então a gente não aquelas pessoas que estão assistindo a gente, não é só lamentação. A gente também tem ganhado pouquinho, mas a gente tem ganhado espaço, né? Então, a gente reclama porque não está em todos os lugares, mas a gente avançou um pouquinho. É como a audiodescrição, né? A gente só está falando, a gente está falando de rampas, a gente está falando de capacidade física aqui, mas também tem as questões da audiodescrição, que agora é lei, e todos os teatros, né, e shows eles estão fazendo. Você vê que na TV a gente tem muitas pessoas fazendo Libras, então a gente ganhou um pouco de espaço, né, nessa questão. Então não é só lamentação, né? A gente também tem A que gente tem que colocar isso. reconhecer. Eu acho que é fundamental reconhecer e valorizar quem faz. Por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, porque é um projeto que deu certo, né? E mostrar principalmente para quem é daqui de Petrópolis que é possível, entendeu? Sim, Às vezes a gente precisa trazer pessoas de fora para pensar fora da casinha, né? Porque e você é um exemplo disso. Quantas pessoas com deficiência tem na companhia atualmente? então nós temos 10 pessoas, né? Entre bailarinos com deficiência, 100, a gente tem também amputados. Então, mais ou menos a gente tem 10 pessoas com capacidade para aumentar esse número, né? O prédio onde a gente está, a gente foi muito feliz porque o nosso prédio tem acessibilidade desde rampas, elevadores, banheiros adaptados. Então as portas passam cadeirantes. Então a gente é muito feliz por ter um espaço também super adaptado e aonde a gente não tem dificuldade de acesso. O único acesso mesmo é o acesso das pessoas chegarem até o lugar, né? Porque o Atende, que é um serviço da prefeitura, eles demoram de 60 a 90 dias para liberar o cadastro da pessoa. Então, isso demora um pouco, mas acontece. Então, é isso que eu estou te falando. É defasado ainda a acessibilidade? Mas a gente ainda tem um olhar para essas pessoas, né? Aqui o pessoal do Meta Brasil está falando, né, que avançamos em alguns pontos sim, mas não podemos esquecer, né, não podemos esquecer das pessoas afastadas das grandes capitais, né? Arte, cultura, inclusão, educação Sim, acessível, né? sim.
quase nula. E é verdade, é quase nula, né? A gente sabe disso, que é quase nula, mas a gente tem que também mostrar que é possível, né? Porque, tipo, a arte, por exemplo, eu levanto muito essa bandeira da arte inclusiva. Tem até um projeto do Jean Willis, que na época que ele era deputado federal, ele fez um projeto do teatro acessível. Não sei se você já leu, é muito bacana esse projeto, né? Foi implantado em alguns lugares, poucos, mas eu acho que estava na fase de teste ainda, mas acabou não indo para frente por conta de vontade política na época, eu acho. Mas, mas assim, é importante também que a arte ela é um meio para a gente pensar em saúde, em educação, em mobilidade urbana. Ela é muito deficiente desse espaço de empoderamento, né? Aí passou um avião aqui e eu não ouvi as últimas frases suas. Eu falei que é muito importante, né, a gente colocar a pessoa com deficiência nesse espaço de empoderamento, empoderar a pessoa com deficiência, né? E a arte, ela tem esse papel de empoderamento, né? Sim, sim, tem muito. Eu digo assim que a arte ela deu um empoderamento para mim, para eu fazer toda essa mudança na sociedade, né? As políticas públicas hoje elas não são eficazes nessa questão, né, de acesso, da saúde, da educação, da arte, mas existe nós, artistas por trás, que quer levantar essa bandeira, né, que quer colocar essa questão em pauta. E se a gente não fizer isso, se a arte não fizer isso, fica difícil, né? A gente acredita muito no papel da arte na sociedade e realmente eu acredito na arte como um produto de empoderamento e um produto que a gente pode mudar a sociedade, né? Mudar o pensamento como mudou o meu. Eu sem a arte, eu não conseguiria me expressar como eu me expresso hoje e eu não conseguiria passar todo o meu conhecimento. Então, essa questão de colocar as pessoas com deficiência como protagonistas da sua história vem ao encontro desse movimento que a gente tem das artes e do ser humano, e a gente precisa colocar essa questão sempre em pauta, porque o olhar para a arte, para a cultura não é um olhar, né, tão forte nas políticas públicas. Então nós artistas, a gente sempre está lutando e não é de hoje, né, Pedro? A gente tá aí tem anos que a gente artistas que sofreram tanto para estar num lugar, né, de voz e hoje ela fala e a gente precisa olhar para esses artistas que também fizeram história, que também tá aí para poder se inspirar. E eu acho que esse papel que a Companhia de Rodas faz e todos esses integrantes que lutam e que participa e que vai para os palcos, isso é fazer história, né? A gente está fazendo É um história ato o de tempo inteiro. coragem, né? É um ato de Muito, coragem e de muito. resistência, né? De você desafiar o próprio sistema que a gente vive, né? Sim. Agora, A pode Rafos falar. aqui está falando do capacitismo, né? Eu acho que É, eu acho que é muito importante, né, a gente falar sobre o capacitismo. Eu dei uma entrevista semana passada no portal Acesso com a Juliana e ela foi muito feliz em colocar essa questão, né, da arte. Ela é uma pessoa que faz com que o portal Acesso, né, dela vá para todos os lugares. Então ela coloca artistas, ela vê esse lado
do capacitismo como uma questão mesmo que a gente precisa falar, precisa discutir e é tudo novo, né? A gente tem leis muito novas, né, Pedro, da inclusão, que é inacreditável, né? É Com certeza. inacreditável como a Sim. gente tem leis novas, sendo que a humanidade existe há anos, né? Há milhares de anos. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é como é que vocês fazem a avaliação da pessoa que queira entrar na companhia? Avaliação, por exemplo, de uma pessoa com deficiência para entrar na Tá. companhia. Como é que ela faz? Como é que ela. Qual é o caminho? Assim? Ela Então, a passa gente por, ela passa por um processo de avaliação ou não? Como é que é feito? não, assim, no começo, a gente chamava a pessoa, estava interessado em participar da companhia, a gente chamava ela, a gente fazia a aula normalmente de alongamento, fazia alguns exercícios, e aí pronto, a gente já via essa pessoa e não existe avaliação, porque eu acho que a companhia ela é feita para todos, né? Então a gente não tem uma avaliação para falar se ela tá boa ou não para dança. Eu acho que o corpo na dança na verdade, assim, o corpo está preparado para dançar, não importa aonde, se está na cadeira, se está no chão, se está no, enfim, o corpo ele dança de qualquer forma. A gente vê o corpo como instrumento de movimento, um instrumento de dança. Então, hoje nós ainda não temos avaliação. O que acontece é que a única avaliação que a gente tem é de uma assistente social que conversa com essa pessoa e depois passa para a gente as questões, enfim, todas as questões, né? Mas a Questões avaliação médica não é necessário. não tem uma. Não, lógico que a gente pede um atestado médico para dizer que ela está apta a fazer um exercício físico, mas nós não temos avaliação. O que acontece é que, assim, quando essa pessoa, depois que passa com a assistente social, ela entra na nossa aula, a gente faz um alongamento e depois a gente vai fazer, como que se diz? A gente faz. A gente, não é avaliação, mas a gente começa a conversar com essa pessoa e fazer e mostrar os movimentos que ela pode fazer para a gente. Ah, Então você vê o a gente potencial da pessoa, né? não Você vê, entendi. você vê o que ela pode oferecer e dentro daquilo você trabalha, né? Em cima disso você. Essa pessoa ela vai entrar na aula, ela vai fazer o alongamento, ela vai participar da aula e a gente faz as nossas anotações, os nossos questionamentos de corpo, né? O que movimenta, o que não movimenta, é mais para um estudo mesmo, um estudo nosso, um estudo dos professores. Mas assim, qualquer pessoa pode entrar na companhia e nós não temos um questionário de avaliação para ver se ela está apta ou não a fazer dança. O corpo sempre está apto a dançar. Isso, são quantos professores assim na equipe, no total? A gente apenas faz anotações para a gente saber o que a pessoa mexe, o que não mexe, se ela entende a contagem, se não entende. Então, é um parâmetro nosso, é um parâmetro de conhecimento interno dos professores, mas não que ela, depois disso, ela não está apta a dançar. Então, tipo, sabe, não é uma avaliação aonde a gente inclui ou exclui. Não. Todo Sim, mundo. entendi. Mas são quantos professores no total? Então, Como que. tem a Raíssa Pinheiro, que é educadora física, coreógrafa e bailarina. Eu, né, que também sou educador físico. E temos alguns estagiários. E temos uma professora de yoga. E apenas, assim, a gente tem hoje a gente é um grupo
um grupo razoavelmente pequeno, né, de Mas, professores. mas vocês formam profissionais, por exemplo, vocês capacitam para que uma pessoa que tem vontade, por exemplo, um cadeirante, que tenha vontade de futuramente dar aula na companhia, vocês capacitam essa pessoa ou ainda não pensaram nisso? Sim. Então, hoje eu e a Raíssa, a gente conversa muito de montar um instituto de arte e educação, né, de Rodas para o Ar. Então, hoje, nós professores, né, eu e a Raíssa, a gente tem a capacidade de capacitar outros profissionais, tanto pessoas com deficiência como professores. Hoje a gente na companhia, a gente dá palestras, a gente ministra cursos, porém, a gente não tem uma grade de horário, um planejamento para a gente capacitar a pessoa. A partir do momento que a gente a partir do momento que a gente começar a ter o instituto, nós vamos ter essa programação a gente vai ter esse planejamento para a gente construir esse curso. Então, hoje a gente tem aulas, mas a gente não consegue capacitar a pessoa, as pessoas. Então, hoje a gente. É lógico que vai da capacidade de cada um. Então, a gente tem alguns alunos que já ministram palestras, que já pode dar uma aula de alongamento, uma aula de dança. Só que a gente só vai conseguir capacitar e dar o diploma para essa pessoa depois que a gente se tornar instituto. Então, a gente está pertinho de se tornar instituto e logo que a gente tiver o nosso aval do governo, a gente vai começar a ministrar esses cursos de capacitação profissional. Que é muito importante também, né, a gente colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Tipo, você capacita a pessoa, né, através da arte, assim, é fundamental e é muito bonito o seu trabalho. Parabéns mais uma vez pela sua força de Obrigado. vontade, assim, né, sua garra. Porque eu fiquei aqui morrendo de vontade de dançar, porque eu adoro dança. Eu até te contei em off, né, que quando eu ia entrar no projeto que existia aqui em Petrópolis, o projeto, infelizmente, não deu certo. Aí eu falei, poxa, Uhum. vamos conversar e elaborar algumas ideias para a gente trazer também para o interior do estado, para a região serrana, um curso, né, capacitando, trazendo esse olhar para os artistas daqui da cidade. E quem sabe, né, um sonho futuro muito doido fazer uma filial aqui, né? Porque a filial de vocês é em São Paulo, né? Ou vocês têm no Sim. Rio também? Não, a gente tem só aqui em São Paulo, e aí com certeza o nosso intuito de se tornar instituto é para realmente capacitar, você falou a coisa certa, assim, a gente tem o nosso intuito maior é capacitar profissionais e capacitar pessoas com deficiência para entrar no mundo artístico, para se tornar professores de dança, para se tornar professores de arte, e a gente está lutando bastante para isso acontecer, e com certeza a gente, né, depois que acabar tudo isso, a gente vai fazer um curso, montar um curso para a gente poder ir aí para sua cidade e capacitar vocês e fazer com que a companhia também entre em vários lugares, né? E para a gente atuar realmente, porque Sim, a gente precisa fomentar essa questão da arte e da dança para a pessoa com deficiência, né? com E a Companhia de Rodas para o Ar, ela realmente tem essa visão futura de entrar em todos os lugares e plantar a sementinha no país inteiro, porque essa nossa é esse o nosso intuito, né? Colocar essa questão
do protagonismo em alta, né? Sim, eu admiro isso, me coloco aqui à disposição para o que você precisar assim, de ajuda para a gente construir, né, esse curso de capacitação juntos, né, para trazer aqui para a região serrana, ou se começar em São Paulo, eu vou até aí depois de passar essa pandemia, né, esse momento difícil que nós artistas estamos vivendo. Depois de passar isso tudo, eu me disponibilizo e aí para a gente montar um grupo de estudo, né? Eu conhecer a companhia, porque ainda não conheço pessoalmente, né? Quero muito Sim, conhecer, ver um espetáculo de vocês, né? Porque eu sempre fui muito ligado à arte desde criança, né? que legal. Ver iniciativas como essa me dá um brilho nos olhos, me dá um gás, me dá uma energia de saber que a gente ainda tem jeito, a gente ainda vai conseguir construir uma sociedade justa e igualitária para todo mundo. E você está de parabéns, assim, já tem a minha admiração. Eu nem te conheço pessoalmente ainda, mas já tenho uma admiração e um carinho enorme por você e pelo seu trabalho, viu? Parabéns e muito obrigado por estar aqui com a gente, conversando. A gente já está chegando no finalzinho, passa rápido, Ah, mas eu quero que você deixe aí o recado final para o pessoal conhecer o trabalho do De Rodas para o Ar. Segue aqui o Instagram dele, gente. Essa live vai estar disponível no meu canal para quem pegou pela metade. Vai estar lá no YouTube, o arroba Mundo Pedro Fernandes. No meu Facebook também, na minha página, arroba Mundo Pedro Fernandes. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Minha admiração por você é muito grande, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua força, pela sua coragem, né? Porque a gente sabe que o momento da cultura é difícil. E eu digo uma coisa, não desista, porque a gente precisa de vocês. Não desista. Quando pensar em desistir, lembra de mim, não desista. claro. Obrigado pelo convite, Pedro. Eu também, depois que você assistiu a nossa live, né, na última live que a gente fez, eu também, depois que eu conheci você e você militante pela essa questão da pessoa com deficiência junto com LGBT, né, QI+, eu também fiquei apaixonado pelo seu trabalho, fiquei apaixonado por você abrir esse espaço maravilhoso, abrir isso. Eu também fico muito lisonjeado de saber que você luta por essa questão, né, de ser gay cadeirante, porque cadeirante já tem essa questão, esse peso da sociedade, né? E ser gay, eu sou gay e eu também sinto esse peso da sociedade, desse preconceito, então eu também te admiro demais. Eu quero muito que essa parceria dê certo, porque a companhia também precisa desse apoio de pessoas. Na companhia também tem mais uma pessoa LGBT, então a gente juntos, a gente fortalece. Tem o Daniel que vai fazer uma live amanhã também, aqui no De Rodas. Então, eu fico muito lisonjeado por você ter me chamado para a gente criar esse vínculo e ter criado todo esse discurso. E esse lugar aqui é um lugar de fala, é um lugar que a gente precisa falar e a gente precisa discutir, e é através desse canal que a gente vai se conhecer melhor, que a gente vai debater, que a gente vai... Porque se não fosse o Instagram ao vivo, a gente não teria se conhecido, né? Então esse momento atual não é só um momento de tristeza. A gente tem que agradecer Claro que por não. ter despertado toda essa questão. E obrigado pelos elogios. Você também tem a minha admiração pela luta, por esse protagonismo tão importante que tem que ser feito. E com certeza o De Rodas para o Ar vai ir para o ar e chegar em pontos
que a gente nunca imaginou. E com certeza o de rodas está aberto para você e para qualquer pessoa que queira somar e que queira fazer desse espaço um espaço democrático e um espaço que a gente precisa diluir na sociedade. Muito obrigado. Gente, obrigado por vocês ficarem com a gente. E siga o de rodas, porque a gente tem muito ainda o que falar e tem muito ainda o que debater, porque nós juntos somos melhores. Meu amor, obrigado, viu? Muito obrigado e tamo junto na luta sempre. Ah, obrigado, eu que agradeço. Conte E vamos comigo. juntos, com certeza nós vamos fazer um bom trabalho. Com certeza. Beijo, gente. Obrigado quem ficou aqui com a gente. Essa live vai ficar salva no IGTV. Vou salvar ela no IGTV. Vai estar lá no meu canal também mais tarde. Obrigado. Fiquem em casa, se cuidem. E um beijo grande a todos. Beijo, querido. Lindo, beijo. Obrigado, Pedro. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Foi ótimo. Beijo, mãe. É.